Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre os riscos ambientais e operacionais. O que são riscos? Podemos dizer que os riscos relacionam-se com as condições que, caso venham a ocorrer, podem comprometer ou impedir a realização de um dado projeto. O risco, então, ele é a probabilidade de ocorrência com a gravidade de lesão. Então, para calcularmos o risco, nós multiplicamos a probabilidade dele ocorrer pela gravidade da lesão ocasionada se ele acontecer. Qual são as diferenças entre agentes ambientais e riscos ambientais? Os agentes ambientais, eles serão o elemento que provocarão o risco ambiental. E os riscos ambientais, eles dependem de um agente ambiental para que ocorram. O ambiente ele é agressivo ao trabalhador sempre que tiver a presença dos agentes ambientais prejudiciais à saúde. E quando esses agentes ambientais estão acima do limite pré-estabelecido, eles podem oferecer dano ao ser humano e assim se tornam riscos ambientais que precisam ser tratados de forma emergencial. O conjunto de riscos que inclui o risco ergonômico e o risco de acidente são conhecidos como riscos ambientais. A empresa ela deve gerenciar os riscos ambientais em sua totalidade para que a prevenção de fato se desenvolva. Na segurança do trabalho, cada risco ambiental foi convencionado por uma cor, conforme demonstrado na sequência. Os riscos físicos são representados pela cor verde, os químicos pela cor vermelha, os biológicos pela cor marrom, os riscos ergonômicos pela cor amarela e os riscos de acidente pela cor azul. Os riscos físicos são o ruído, a vibração, a radiação ionizante, a radiação não ionizante, as temperaturas extremas, pressões anormais e a umidade. Já os riscos químicos são poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas, produtos químicos em geral. E os riscos biológicos são os vírus, bactérias, fungos, parasitas e bacilos. Nós vamos falar um pouquinho da característica de cada tipo de riscos na sequência. Os riscos físicos e químicos, eles apresentam um limite de tolerância para sua exposição, ou seja, o trabalhador ele pode ficar exposto tanto aos riscos físicos quanto aos riscos químicos, desde que até o limite de tolerância de cada um desses riscos. Já os riscos biológicos, eles apresentam uma avaliação qualitativa na NR15, que é a NR sobre as atividades e operações insalubres. Os riscos físicos são aqueles ocasionados por agentes que têm capacidade de modificar as características físicas do ambiente de trabalho, que no momento seguinte causará agressões em quem estiver nele imerso. Os riscos físicos, eles exigem um meio de transmissão para propagar a nocividade. Agem em pessoas que não têm contato com o risco e ocasionam lesões imediatas crônicas. Então, por exemplo, nós vamos ver que o ruído é um dos riscos físicos. E um ambiente onde o trabalhador esteja exposto acima do limite de tolerância, o profissional ele pode, com o tempo, perder a capacidade auditiva em virtude desse ruído. Falando um pouquinho do ruído. O ruído é o risco físico mais presente nas indústrias e os danos são considerados irreversíveis. Então, por exemplo, um trabalhador exposto a ruído acima dos limites de tolerância, ele pode, com o tempo, perder a sua capacidade auditiva. E uma vez que ele perdeu essa capacidade auditiva ou diminuiu a capacidade auditiva, isso não volta mais, ele não consegue mais recuperá-la. Todo som que não é agradável ou desejável é chamado de ruído. O ruído provoca outras lesões conforme a intensidade sonora recebida e o tempo de exposição.
Por exemplo, perturbações psíquicas, perturbações funcionais, diminuição da eficiência de produtividade, provocação de acidentes decorrentes da interferência da comunicação verbal ou na escuta de sinais de alarme. Então, por exemplo, ele pode não escutar um sinal de alarme e, em virtude disso, provocar um acidente de trabalho. Entre outros danos indiretos à saúde, como, por exemplo, complicações cardiovasculares e gastrointestinais, entre outras. O equipamento que mede o ruído é o decibelímetro, fazendo uma medição direta, e o audidosímetro, fazendo uma medição da dose equivalente de ruído. A intensidade do som é medida em Bell, em homenagem a Graham Bell, inventor do telefone, e é uma medida logarítmica que, na prática, utiliza-se o décimo desse valor, ou o decibel, ou decibéis. Um ambiente silencioso, ele tem entre 10 e 30 decibéis e corresponde à respiração ou a um teatro vazio, por exemplo. Já o ruído barulhento chega a 85 decibéis. Temos dois tipos de vibrações. As localizadas, que são características de operações com ferramentas manuais elétricas ou pneumáticas, por exemplo, que podem produzir em longo prazo alterações neurovasculares nas mãos dos trabalhadores, problemas nas articulações e nos braços e a osteoporose, que é a perda de substâncias ósseas. E temos também as vibrações de corpo inteiro, que são atividades laborais, como as de motoristas e operadores de grandes máquinas que lidam com tratores e retroescavadeiras, que expõem a vibração do corpo inteiro. E desta maneira, os funcionários podem desenvolver dor lombar, problemas na coluna vertebral e lesões nos rins. As radiações podem ser ionizantes, que podem causar danos genéticos, e as não ionizantes. Os efeitos mais graves dessas radiações não ionizantes são a catarata e o superaquecimento dos órgãos internos, que podem levar à morte em exposições prolongadas. As radiações são classificadas em radiação infravermelho, que encontra-se nas indústrias metalúrgicas, na fabricação de vidros, em atividades com o uso de fornos e também na exposição à luz solar. As radiações ultravioletas, presentes na solda elétrica e na fusão de metais. As radiações a laser, que ocorrem em atividades como levantamentos topográficos e geodésicos, na medicina e nas comunicações. E as radiações micro-ondas, presentes nas instalações de radar e de radiotransmissão, em processos químicos, em fornos de micro-ondas e em processos de secagem de materiais. Em relação às temperaturas extremas, temos tanto o frio quanto o calor extremo. Então, requerem programação de paradas e antecâmeras para a transição de ambientes. O calor extremo ele pode provocar a insolação, a prostração térmica, que é quando o corpo não responde mais a estímulos, a desidratação e cãibras do calor. E o frio normalmente é associado aos trabalhos em câmeras frigoríficas ou ao ar livre. Em certas regiões do país podem ocorrer a hipotermia e úlceras do frio. Para realizar a medição quantitativa de calor, é preciso obter o índice IBU-TG, que é o índice de bulbo úmido termômetro de globo. O higrômetro mede a umidade do ar e o anemômetro mede a velocidade do ar. Se uma pessoa está em um ambiente climatizado, ela sente conforto. Se o trabalhador exerce atividade leve e o ambiente apresenta temperatura elevada, o trabalhador tem carga mecânica leve, pois ele exerce pouco esforço na atividade, mas carga mecânica térmica pesada, pois ele trabalha em um ambiente de extremo calor, tá? De temperatura elevada. O ponto crítico ele vai ocorrer quando a pessoa exerce a atividade com carga mecânica pesada e também a atividade com carga térmica pesada. Então, isso que precisa ser evitado.
A carga mecânica, ela é classificada em trabalho leve, moderado e pesado, determinando assim o metabolismo necessário para exercer a atividade laboral. Então, no caso da carga térmica, ela é indicada pelo IBGTU em graus Celsius. Pressões anormais. Promovem riscos relacionados à baixa ou à alta altitude nas atividades executadas em trabalhos submersos, como, por exemplo, mergulhadores profissionais, ou atividades abaixo do nível de lençol freático, que seriam as escavações. Atividades realizadas por pilotos de aviões não pressurizados também estão sujeitos a esse risco. Em alguns casos, é preciso que as pessoas sejam submetidas à descompressão para que o corpo volte a manter as características normais. Algumas pessoas trabalham expostas à umidade e alguns fatores podem oferecer riscos, como pés constantemente expostos na água, mesmo que com botas, mãos em constante manipulação de líquidos e atividades de entrega de produtos na rua, como no caso dos entregadores de gás, dos garis ou de varredores de rua. Em relação aos riscos químicos, podemos dizer que esses podem ser oriundos das atividades com manipulação direta de produto em processos industriais ou da combinação desses elementos de forma dispersa no ar. O armazenamento, mesmo em pequenas quantidades, deve estar em local de boa ventilação para que não haja concentração do produto, mas é preciso ter cautela para que não seja um poluidor atmosférico do meio ambiente. Nem toda substância química apresenta cheiro ou cor, e esse é um risco considerável. A contaminação, ela pode ser por inalação, digestão ou por contato, produzindo queimaduras ou dermatoses. Na NR15, também classifica alguns produtos como de riscos químicos, que seriam o chumbo, a poeira de algodão, a sílica, o mercúrio, o carvão, o arsênico, entre outros. Os riscos biológicos são aqueles introduzidos nos processos de trabalho pela utilização de seres vivos e, em geral, micro-organismos, como parte integrante do processo produtivo, tais como vírus, bactérias, parasitas, bacilos e fungos, potencialmente nocivos ao ser humano. Estão presentes em serviços de saúde ou, por exemplo, em atividades que envolvem a manipulação de fezes de animais, coletas de lixo ou manipulação de carnes em frigoríficos. Os animais sinantrópicos, como ratos, baratas e pombos, devem ser combatidos no ambiente de trabalho por serem hospedeiros de doença. No nosso próximo tópico, nós vamos ver um pouquinho mais sobre os riscos ambientais e operacionais e vocês vão aprender a como desenvolver um mapa de risco dentro de uma organização. Por hoje é só e até a próxima aula.